Por que é bom você ter um segmento definido? Porque quando você vai começar a participar das licitações, principalmente para quem nunca participou, você vai ver que tem licitação de tudo. E às vezes essa gama alta de variedades te trava, por incrível que pareça. Tem tanta coisa para você participar que você acaba ficando travado em qual escolher. E aí é nessa que você às vezes não sai do lugar. Eu falo isso porque já aconteceu com alunos nossos e no começo a Império sofreu um pouquinho com isso, né? A diferença é que eu já sabia o que estava acontecendo e foi um pouco mais fácil de resolver. Mas no começo você vai falar assim, pô, deixa eu ver aqui o que foi publicado hoje. E aí você acha que você vai encontrar 5, 6, 7 segmentos diferentes e você vai escolher um deles. Não, você vai encontrar 50 segmentos diferentes. E aí você vai ficar às vezes perdendo tempo em ver mais tempo procurando uma licitação para participar do que de fato trabalhando nela em participar. É igual quando você vai assistir filme na Netflix. Às vezes você fica mais tempo escolhendo o filme do que assistindo, né? Então, na licitação é a mesma coisa. Se você não tem muito definido o que você vai fazer e qual a licitação, qual segmento que você quer participar, você vai ficar mais tempo vendo as oportunidades, buscando uma bacana, do que de fato empenhado, trabalhando em uma para poder conseguir cotar com o fornecedor, montar a documentação e participar. Então cuidado com isso, acontece com muita gente que está começando, ela fica na indecisão por ter uma grande opção, tem uma grande variedade de opções. Então quando você for entrar nesse mercado, se você ainda não entrou, tente ir focado. Quais são os melhores segmentos para vender? Dica 1. Escolha aquele segmento que você já tem algum conhecimento. Seja um conhecimento na parte técnica do produto, você já trabalhou com ele, você conhece como é que funciona, a documentação que precisa ter. Se você fizer uma relação, até hoje eu já trabalhei com várias coisas. Quais são essas coisas que você tem uma boa base, ou pelo menos um bom conhecimento? Eu trabalhei numa época numa empresa de tintas e eu sei quais são as documentações, como que eu faço para comprar uma tinta, o que precisa ser levado em consideração numa tinta. Eu não tenho a menor ideia, estou dando um exemplo aqui. Não, eu trabalhei um bom tempo na área de informática, então se eu ler a especificação de um computador, eu consigo entender o que é aquilo. Qual que é lá, sei lá, aquele processador, qual que é aquela placa, qual que é, sei lá, a frequência da memória. Para mim isso não é novidade. Agora, se você nunca trabalhou, não adianta você pegar esse segmento, porque talvez você vai sofrer um pouquinho mais. Então, opte em pegar alguma coisa que você já trabalhou, que você tenha um mínimo de conhecimento, tá bom? E aí você fala, pô, Sérgio, mas só tá falando exemplo de produto, vamos para serviço então. Você pode pegar, sei lá, eu já trabalhei muito tempo com dedetização, então eu já sei como é que funciona, quais são os produtos químicos que precisam, quais são os fornecedores, da onde eu compro esses produtos, porque eu já trabalhei numa empresa que fazia isso, ou se você quer trabalhar com outro serviço, sei lá, serviço de manutenção de viaturas, pô, eu já fui mecânico, eu trabalhei numa oficina, então tente pegar algo que você tenha um pouco de familiaridade. Isso vai te ajudar, porque você vai ter vários obstáculos para superar nessa jornada sua empreendedora. E uma delas, se você puder já deixar de lado, que é conhecer o produto, né? Então, se você puder superar já partir de um obstáculo para frente, já superar esse primeiro, vai ser bom, beleza? Senão você vai ter que superar todos os outros que vão aparecer, mas esse também fica um pouquinho mais difícil. Então a ideia aqui é facilitar a sua vida, tá? Então, um segmento que você tenha conhecimento / experiência, tá bom? Serra, mas eu escolhi algum aqui que eu tenho um fornecedor, eu conheço um cara que tem um fornecedor, mas eu não tenho experiência do produto. O que eu faço? Pode acontecer, né? Você conhece um cara que fabrica, sei lá, telefone. Eu conheço o cara, esse aqui por cá da Intelbras, sei lá. Eu conheço o cara da Intelbras, mas eu nunca vendi telefone. O que você faz? Cotação, contratações menores, para ver se o seu preço está dentro da realidade, para ver se a sua logística está bem afiada, se você vai conseguir cotar, se o frete vai impactar muito. Então assim, se o frete do seu produto vai impactar, se ele é um produto que gira muito, que gira pouco, valor agregado alto, valor agregado baixo, então isso vai te ajudar. Então vai nos processos menores, tenta fazer uma simulação, um teste em seco, ou pelo menos um teste com quantidades, valores menores, onde você consiga administrar. Isso é bem importante na hora de você definir um segmento, beleza? Então, veja que as dicas que eu estou dando aqui, elas não são... Você pode não ter uma resposta para todas, né? Pô, Serra, eu nunca trabalhei com nada, tá tudo bem. Mas tente fazer um filtro, tenta ir respondendo essas perguntas que eu estou fazendo, ou essas dicas que eu estou dando, mas não apenas com um segmento.
Com vários. Porque no final você vai ter ali algumas opções. Não tente achar um segmento. Ache alguns e escolha dentro daquelas opções que apareceram, né? Então, eu já trabalhei, o exemplo que eu dei lá na primeira dica. Eu já trabalhei com tinta, já trabalhei com computador. Coloca lá, tinta e computador. Não põe só um não, põe dois. Você já conhece dois, põe dois. Pessoas que talvez você conheça, tenha acesso a um distribuidor, a um fabricante, mas eu nunca trabalhei. Eu conheço um cara que fabrica vassoura, eu conheço um distribuidor que vende, sei lá, café, coloca aí também. Por quê? Depois você vê quais os segmentos que entraram nessa sua análise aí que faz mais sentido para você trabalhar, beleza? Dica boa, na sua região, na região que você vende, que você mora, né? Tem algum segmento, alguma coisa que é forte nessa área? Pode ser que tenha, né? A região de Campinas tem muita indústria, né? Principalmente algumas coisas na área farmacêutica. Então talvez seja uma coisa boa. Tem a terra do sapato, a terra do pão de queijo, a terra da linguiça, a terra da cachaça. Tem lugares que são conhecidos por ser forte, e a terra da malha, né? São fortes por ter algum segmento ali bem desenvolvido. Talvez lá, seja nessa região, se você mora nessa região, seja mais fácil você conseguir um bom fornecedor. Você já está mais próximo, né? A terra do tecido, sei lá, tem várias coisas. Você na sua região aí vai saber. Eu não conheço tantos lugares assim, com tanto, né, referenciado com tantos objetos, mas você talvez consiga saber na sua região aí. Se você achar algum que te ajude, que fala, eu conheço aqui na minha terra, na minha cidade aqui na minha terra, né? Na minha cidade tem é muito forte nessa área do pão de queijo, por exemplo, Hortolândia aqui, a cidade que a gente está, ela foi nomeada aí uma cidade do pão de queijo, dentre outras, né? Dentre outras 40. Então talvez se eu quiser vender pão de queijo aqui eu tenha mais opções de fabricante, porque tem bastante, beleza?